Boa noite, galera tricolor. Feliz Páscoa para todos. Hoje é domingo e a gente vai trazer notícias importantes do Fluminense, tá? Primeiramente a gente vai falar na lista. A lista foi divulgada com jogadores inscritos na Libertadores na fase de grupos. Essa lista pode ter 5 alterações. Se o Fluminense passar para as oitavas, o Fluminense pode trocar 5 jogadores dessa lista, né? Eu vou falar para vocês jogador por jogador, depois a gente vai debater um pouquinho sobre alguns, tá? Alguns que estão fora da lista e outros que estão inscritos que a gente não entende nada. Então vamos lá. Fábio, número 1, Samuel Xavier, Alexandre Jesus, ó, guardem esse nome, Alexandre Jesus com a camisa 3, Marlon, Alexander, Diogo Barbosa, André, Martinelli, John Kennedy, Ganso e Keno, Marcelo, Felipe Andrade, Cano, Matheus Reis, Marcos Pedro, Jean Lucumi, Lelê, Cauã Elias, Renato Augusto, Arias, Gabriel Pires, Guga, Kevin, Antônio Carlos, Manuel, Felipe Alves, Arthur, Thiago Santos, Felipe Melo, Calegari, Isaac, Loyola, Wallace, João Henrique, Johnny, Marquinhos, Terãs, Douglas Costas e Vitor Eudes. Tem mais uma lista aqui. Agner, Freitas, Isaac, outro Isaac, tá? Kaique Almeida, Thiago Henrique, Lima, Justin, Rafael Monteiro, Gustavo Ramalho e Douman. Vocês podem ver que tem muitos jovens aqui que a gente nem viu jogar ainda com a camisa de titular, né? Entre eles o Kevin, o Loyola, o João Henrique, o Gustavo Ramalho, o Douman, o Thiago Henrique, Kaique Almeida, entre outros, tá? Então, beleza, esses são os inscritos. Aí eu faço a seguinte pergunta: o Davi Braz, zagueiro experiente, que sempre jogou com raça, sempre demonstrou raça com a camisa do Fluminense, não está aqui, mas o Alexandre Jesus está, né? Aí eu faço a pergunta para vocês: é um zagueiro, o Davi Braz sempre demonstrou raça, vontade, sempre treinou com força, com afinco, sempre defendeu as cores do Fluminense com muita determinação, mesmo não tendo uma excelente técnica, ainda mais para a tática do Diniz do zagueiro sair jogando, mas pô, é um cara que sempre demonstrou muito bom futebol, ele é aquele zagueiro mesmo, que é bom na bola alta, tira a bola também com tranquilidade, é um cara que tem uma certa técnica, não é aquele zagueiro que nem o Nino que sabe sair jogando, mas não é um jogador, não é um cabeça de bagre, é um jogador que perfeitamente podia estar ali na suplência para uma emergência, o Davi Braz entrar para ficar na zaga ali do Flu, né? Ainda mais que a gente está cheio de problemas na zaga, né? A gente tem um Felipe Melo que só aguenta jogar meio tempo. Então, eu acho errado. É um jogador experiente que ia nos ser muito útil numa Libertadores da América que a gente precisa de jogadores experientes, né? Ele está no final de contrato, o contrato dele termina em junho, mas tem uma cláusula que pode ser renovada automaticamente até dezembro de 2024, quer dizer, tem mais um ano pela frente. O jogador podia perfeitamente encerrar a carreira jogando a Libertadores, né? Nada mais justo do que a gente se despedir de um jogador que foi campeão várias vezes pelo Fluminense, né? Tratando esse jogador com carinho. Não, o cara foi jogado para escanteio, está sendo tratado como marginal, né? O Fluminense está querendo dar o jogador, emprestar o jogador para qualquer time, né? Eu acho que uma coisa aí alguma coisa tem de podre nesse reino aí, tá? Ou houve alguma coisa entre ele e o Diniz que a gente não sabe, porque realmente não dá para entender o não aproveitamento do Davi Braz no meio de 50 jogadores inscritos na Libertadores, né? E isso foi de uma hora para outra. Ele foi deixado de lado pela comissão técnica e eu e a torcida do Fluminense gostaríamos de saber o porquê. O porquê de não levar Davi Braz, que numa emergência poderia nos ser útil, e levar Alexandre Jesus, né?
que por sinal a torcida não gosta. Eu queria saber qual o critério utilizado para essa escolha. Isso para mim é uma tremenda falta de respeito a um profissional que sempre defendeu com raça a camisa tricolor. Né? Davi Braz, eu repito, está sendo marginalizado pelo clube. Tá? E eu queria saber o porquê. O porquê do Alexandre Jesus, que a torcida não gosta, já teve inúmeras chances e não as aproveitou. A torcida vaia quando o jogador é escalado. E porquê da insistência em Alexandre Jesus pelo Diniz. A gente queria saber que ele respondesse para a torcida o porquê da insistência do Alexandre Jesus e a não escalação do Davi Braz nessa lista de 50 nomes. Tá? É um jogador que poderia nos ajudar até pela sua experiência. Né? E por que o Felipe Melo é importante na sua experiência no vestiário com os jovens e o Davi Braz não pode também transmitir essa experiência dele com os jovens, um jogador que ainda joga, né? E eu queria entender qual o motivo, né? A gente até tenta raciocinar por algumas notícias que a gente tem em off o porquê dessas decisões, mas eu não quero falar aqui porque eu teria que provar o que eu estou falando. Né? Então, fica só a pergunta no ar, eu já até tenho a resposta, mas eu não vou dizer, mas fica essa perguntinha no ar, o porquê da insistência do Alexandre Jesus e da discriminação com o Davi Braz. Tá? Essa é a pergunta que fica aí no ar. Quem puder me responder nos comentários, eu agradeço, tá, galera? E o Diniz também, se pudesse pronunciar, ou a direção do clube, seria uma boa, tá? Porque não só eu que estou falando, não. Diversas pessoas estão fazendo a mesma pergunta, né? Germán Cano e Gabriel Pires vão fazer o teste decisivo na segunda-feira para saber se eles vão para o jogo ou não, né? Causa estranheza, porque o Gabriel Pires estava treinando há 2 semanas e agora vai fazer o teste para ver se vai jogar. Eu não entendo, sinceramente eu não entendo qual é o problema físico desse jogador, que vira e mexe, vem se machucando, não tem uma sequência, não consegue jogar. Para que foi contratado um jogador que tem técnica, que tem qualidade, mas não joga? Só vive machucado. Né? E o Germán Cano também, parece que o Germán Cano estava treinando e ao mesmo tempo está fazendo um reforço muscular. Então parece que o Germán Cano vai para o jogo. Tá? Ele estava fazendo reforço na academia e ao mesmo tempo treinava. Né? Então no sábado ele não treinou e aí ficou a dúvida, mas parece que ele está fazendo reforço muscular, pelo menos é o que disse o Lessa no canal dele. Né? Gente, Douglas Costa e Samuel Xavier, esses estão confirmados. Douglas Costa treinou, não sentiu nada. Samuel Xavier já vinha treinando, os dois estão confirmados para o jogo. Vai ter uma mudança no VAR, não sei se vocês sabem, mas vai ter uma mudança no VAR. Agora, talvez comece já no Brasileiro desse ano. O árbitro agora vai explicar, através de microfone, para a torcida local do estádio, o porquê da decisão do VAR. Né? Vamos dizer que o VAR marque um pênalti. Ele vai explicar o porquê da marcação do pênalti. Tá? Enfim, é uma boa. Isso já vem acontecendo em alguns países da Europa. E agora vai ser trazido isso para o Brasil também. Para mim é uma boa, né, gente? Só assim a gente vai entender algumas decisões que a gente fica sem entender. Um jornalista inglês divulgou que o Chelsea divulgará uma barca de jogadores que sairão do clube no meio do ano. E o Thiago Silva é uma figura certa nessa barca. Tá? Isso não quer dizer, tá, galera, que ele venha para o Fluminense. A gente sabe que ele é um jogador que adora a Europa, ele adora mordomia, ficar lá na Europa, a mulher dele também. Então, se surgir um clube aí de segunda linha, terceira linha, ele vai aceitar. Tá? Ele só vem para o Fluminense se ninguém quiser contratá-lo na Europa. Aí ele, agora eu vou para o Fluminense. Tá? E burro é o presidente e a direção do Fluminense de contratar um jogador assim. Eu não contrataria. Tá? Questão de honra. Né? Às vezes a gente tem que peitar e ter dignidade de não deixar um cara, né, ter esse peito só, esse salto alto de deixar o Fluminense em 5º, 6º plano. Tá? Eu não traria um camarada desse. Eu não traria. Tá? E eu aposto que um presidente também como o Eurico Miranda, que tinha muita força, né,
e peitava mesmo quando ele achava que ele estava certo, duvido que o Eurico traria esse cara. Jamais, jamais. O cara peitou o Fluminense, a instituição, o clube. Não vou. A torcida, cagou para a torcida do Fluminense, né? E agora, se ele não tiver clube nenhum para ele ir na Europa, aí sim ele vem pro Fluminense, tá? Então, para mim tá tudo errado. Tá? Para mim, esse planejamento de trazer jogador idoso e caro e que não respeita a instituição, para mim tá tudo errado, tá? Em compensação, o Davi Braz, que sempre jogou com raça, mesmo ele não sendo tricolor, sempre demonstrou raça, foi campeão por aqui várias vezes, mais do que o Thiago Silva, não tem nem comparação, né? O Thiago Silva só ganhou uma Copa do Brasil. Porra, o Gum ganhou uma porrada de título pelo Fluminense. E nem por isso o Gum teve uma festa de despedida aqui no Fluminense, né? Um absurdo o jeito que o Fluminense trata os seus ídolos, tá? Porque ele é um ídolo, ele ganhou uma porrada de título pelo Fluminense, o Gum, e o Davi Braz também. Então é assim que são tratados os ídolos, tá? Pela direção do Fluminense. Para mim tá errado e é o que eu falo. Eu quando tenho que elogiar eu elogio, quando eu tenho que criticar eu vou criticar, tá? Davi Braz, Gum e outros jogadores que passaram por aqui não têm o reconhecimento que deveriam ter, tá? Um abraço, galera. Amanhã tem mais vídeo aqui. Amanhã a gente vai falar do treino do Fluminense, da viagem do Fluminense. Se o Cano vai, se o Cano não vai. A gente vai trazer tudo para vocês aqui. Um bom final de Páscoa para todos. Felicidades e saudações tricolores. E peço para toda a galera tricolor que se inscreva no canal, quem não é inscrito. Deixe o like, vai ajudar muito o canal. E compartilhem também com o máximo de tricolores que vocês conhecerem. Tá? Eu sou o Ney e o meu canal e o nosso canal é o Flumimender. Abraço, galera, saudações e até amanhã. Fica com Deus.